A gravação foi iniciada. Vamos dar início, então, ao terceiro capítulo da Eletrônica Básica, hoje, com o assunto capacitores. O primeiro capítulo, abordamos eletricidade básica. O segundo capítulo, abordamos resistores. E hoje iremos abordar capacitor, componente de bastante utilização em circuitos eletrônicos. Próxima aula será indutores e fechamos, então, a parte de componentes passivos. Depois iremos para semicondutores. Essa semana que passou aí, na outra ainda, que não houve aula em função da queda de energia, alguns alunos, um ou outro principalmente, me abordou perguntando de mais exemplo prático. Enquanto estamos estudando os componentes básicos, eles ainda não têm conhecimento para fazer circuitação. Assim que terminar a parte básica de semicondutor, ou seja, um assunto de iodo e transistor, será possível já começar a fazer alguma circuitação. Aí nós vamos poder estudar um exemplo mais prático, mas mesmo assim, nessa parte de capacitor, no PowerPoint, eu tentei ressaltar algumas aplicações mais práticas de capacitor. Vamos então para os slides. Alguém me responda que estiver com o microfone, está visualizando minha tela? Sim, professor. Visualizando sim. Oi? Tem um microfone meio alto aí. Estou visualizando, professor. Tá ok? Estão visualizando minha tela? Estão vendo minha tela aqui? Sim, professor. Tá ok. O meu tá ok também. Então vamos iniciar. Capacitores. É o segundo bipolo ativo que nós estamos estudando depois de resistor. E assim como o resistor, alguns modelos desse componente podem ser ligados em qualquer polaridade. Tem modelo desse componente que deve ser polarizado, vocês já vão entender o porquê. E tem modelo que pode ser ligado com qualquer polaridade. Ele, portanto, é um bipolo passivo. O que ocorre agora de diferente é que este componente tem funcionamento diferente, dependendo de onde é ligado. Se for ligado em corrente contínua, em tensão contínua, ele se comporta de uma maneira que nós vamos ver. Se ele for ligado em corrente alternada, o resistor tem o mesmo comportamento em corrente alternada e corrente contínua. Isso aqui não. Corrente alternada ele tem outro comportamento que daqui a pouco nós já vamos ver. Tá? Vou minimizar aqui. Então, no capítulo, nós vamos estudar a definição, as características, os tipos. Aí temos muitos tipos de capacitor. Resistor eu apresentei alguns. Esse aqui você vai ver que tem uma variedade maior. E vão entender o porquê. Os códigos, as simbologias. Código de capacitor é meio complicado, porque com o decorrer do avanço da tecnologia, cada fabricante determinou um código próprio para sua linha. Então tem muito de leitura diferente de capacitor, diferente de resistor, que ou é por código de cor, ou é pelo código de 3 algarismos. Aqui não. Aqui tem muita variedade de código de capacitor. Vocês vão ver que é bastante complicado ler capacitor. Simbologia já é mais simples. Vocês vão ter três, basicamente, a japonesa, a americana e a europeia. O processo de carga e descarga, vocês vão ver o funcionamento dele com o decorrer dos slides. As leituras, temos também muitos tipos de leitura diferente conforme o fabricante do capacitor. As associações aí é apenas físico. E as aplicações que vou terminar a aula, vou falar de algumas aplicações. Tá? Deixa eu ver se eu não desligo minha câmera. Agora que eu vi que eu deixei ligada, deixar a câmera ligada, às vezes mexe no desempenho. Né? Deixa eu desligá-la. Só vai ficar o microfone, ok? Vamos retornar.
E retornamos ao início da apresentação. Vou minimizar. Agora sim. Definição. Definição é relativa à parte de construção do capacitor. São componentes elétricos passivos fabricados com 2 ou mais materiais condutores. Tome cuidado, pode ter capacitor de mais de um terminal. Então ele tem, eu falo bipolo, né? Mas nem sempre ele é um bipolo. Cujo 2 materiais são cruciais para a construção do capacitor. Ele tem 2 condutores ou mais condutores separados por um material isolante, entre parênteses dielétrico. A palavra isolante e dielétrico é o mesmo termo. Então tem 2 materiais condutores e separado por um isolante, ou seja, se eu pegar 2 placas condutoras, imagine 2 placas de um material condutor. Pela primeira aula que eu dei, quais eram os materiais condutores mesmo que nós vimos? Alumínio, cobre, o que mais? Aço, prata, enfim. 2 materiais condutores quaisquer. E eu pegar essas 2 placas e aproximar uma da outra sem encostar uma na outra, qual que é o material isolante predominante se eu aproximar 2 placas? O que isola? O que impede a condução de corrente elétrica? Se eu pegar 2 placas e aproximar e não ter nenhum condutor no meio. Qual é o meio físico no qual sobrevivemos? O ar, né? O ar, qual que é a composição dele? Nitrogênio, oxigênio, gases raros, né? Sim? Todos concordam? Porém, se eu mergulhar esse condutor na água, a água não é um isolante perfeito, mas não é um condutor perfeito. A água também ela se comporta com um determinado nível de isolação, sim ou não? O que mudaria é o valor da capacitância desse capacitor. Resistor, qual que é a unidade de medida dele que nós vimos? O nome dado em função ao cientista lá, o Ohm, né? Ao físico. Pela lei de Ohm, foi dado a unidade Ohm para a unidade de resistência. Então, o resistor possui uma resistência. Sim ou não? Todos concordam? Sim? O capacitor ou os capacitores possuem capacitância. A gente já vai ver o que é isso aí. E a construção é determinada por condutores separados por um material isolante. Quaisquer condutores separados por material isolante formam um capacitor. Tudo bem? O tubo de televisão antigo tinha uma característica de capacitância. Você tinha a placa, onde aplicava alta tensão, no televisor antigo. Você tinha o emissor de elétrons, que era um catódo, um catódico. E no meio você tinha o gás. Certo? Então ele tinha uma certa capacitância também. Agora, para que usa essa capacitância? Vamos ver a seguir. Duas características principais são a capacitância e a tensão de isolação. Então, como é que eu compro o capacitor? Quais são as características pelas quais eu vou comprar um capacitor? Resistor, qual que era a característica? Resistência e potência, sim? Todos lembram disso? Que resistor era resistência e potência? Sim? Capacitor é capacitância e tensão de isolação. Tensão de isolação, você sabe que a unidade é o volt, né? Tensão. É volt, é dado em volts, né? Quantos volts o capacitor pode trabalhar? Em que tensão aplicada em volts o capacitor pode trabalhar? Mas ele também, como ele não é um componente ideal, ele possui indutância, que será visto na próxima aula, e corrente de fuga. Por que eu chamo de corrente de fuga? O capacitor, idealmente,
em corrente contínua, após estar carregado, ele se comporta como uma chave aberta. Tudo bem? Mas, internamente, se eu modelar esse componente, ele vai ter um R, leakage, vocês estão vendo na figura, né? O leakage é a fuga, em paralelo com ele. Ele tem uma condução mesmo carregado. Pois carregado ele não poderia conduzir eletricidade, mas ele tem uma pequena condução. É uma pequena condução, muito pequena, ou seja, quase nada. Por isso que chama de fuga. Aí o nome fuga. Leakage em inglês traduzindo seria algo como se fosse um vazamento, né? É uma resistência de vazamento. Desvia um pouco de corrente por essa fuga. Quanto maior o valor do capacitor, maior a fuga. Não é desejada. Ela não é uma fuga, a fuga não é uma característica desejada. E possui uma resistência em série, que é a resistência que tende a infinito, né? E ainda possui uma indutância, por quê? Porque como ele é enrolado, vocês vão ver que a maioria ele é enrolado, são fitas enroladas. Você forma uma pequena bobina com os condutores, ele vai ter uma pequena indutância. Tudo bem? Tranquilo? Dúvida? Dependendo dos seus materiais e construção física. Essas grandezas são desprezíveis em tensão contínua pura e em alternada de baixa frequência. A gente não viu ainda tensão alternada, vamos ver, né? Onde nós temos tensão alternada? É nas nossas tomadas das casas, né? Nas indústrias. Todo o nosso fornecimento é feito em corrente alternada. Quem quiser um filme interessante depois eu posso recomendar. É a Batalha das Correntes, que explica bem isso aí, que é a luta do Tesla, que era defensor da corrente alternada, com o Edison, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que era defensor da corrente contínua. Então, quando você tem isso em baixa frequência, que é o caso de nossas casas e indústrias, né? Nossa frequência no Brasil é 60 Hz, não vai ter problema. Essas perdas são desprezíveis. Porém, quando trabalhamos em circuito de alta frequência, circuitos de rádio, por exemplo, podem ser parasitas e se comportar como filtro. Ela pode gerar fuga de corrente. Em corrente alternada de alta frequência, que é o caso da radiofrequência, o capacitor é um parasita. Vamos ver isso aí daqui a pouco também, conversar a respeito disso. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida com o modelo do capacitor? Podem perguntar. Alguma dúvida com o modelo do capacitor? Por enquanto, vocês não viram como ele é feito, então fica difícil de ter a dúvida mesmo. Vamos prosseguir. Sua capacitância é medida em Faraday. Nome da capacitância estabelecido pelo Sistema Internacional, dado em homenagem ao cientista Michael Faraday. É o mesmo Faraday do eletromagnetismo. Tranquilo? Dúvida? Então, quando você tinha resistência em qual a medida de resistência? Que nós vimos na aula passada? Ohms. Sim ou não? Vocês estão ouvindo bem minha voz? Professor, Sim. Lembra do ohm da aula passada? sim. O volt, também dado em homenagem ao nome do Volta, né? Fez a pilha, né? E o ampere, em homenagem ao cientista físico Ampere. Não é isso? A capacitância foi medida em Faraday, sendo que um Faraday, como ele é armazenamento de cargas, né? Carga é dado o nome do Coulomb, que é do cientista que estudou a parte de carga, que é o Coulomb, né? A capacitância é dado em relação a um Faraday, que é aproximadamente um Coulomb segundo. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Dúvida? Tá tudo tranquilo, professor. Por enquanto, tranquilo. O valor de um Faraday é representado por um F maiúsculo. É um valor de capacitância muito alto.
Então, raramente vocês vão ver capacitor de 1 farad, mas existem. E aí eu completo, embora já existam supercapacitores, que serão mostrados adiante. Dessa forma, se utilizam múltiplos e submúltiplos, né? Com os seguintes prefixos. Microfarad ou micronfarad, 10 elevado a menos 6 farads. Nanofarad, N minúsculo, 10 a menos 9 farads. Picofarad, com P minúsculo, 10 a menos 12 farads. Femtofarad, seria uma capacitância muito baixa, baixíssima, 10 a menos 15 farads. Em rádio, em circuitos de rádio, trabalhamos com capacitâncias entre o torno de picofarad e nanofarad. Para aplicações lineares, fontes de alimentação e outros circuitos, nós temos capacitores de microfarad. Tá? Para converter um no outro, é a potência de 3, é a potência usada na engenharia, que é a potência de 3, né? O módulo de engenharia da calculadora trabalha com essa potência múltipla de 3, né? Então, menos 3 é mili, menos 6 é micro, menos 9 é nano, menos 12 é pico e menos 15 é femto. Tudo bem? Então, se eu pegar um capacitor de 0,1 microfarad, repetindo, 0,1 microfarad, se eu fizer o cálculo, ele é igual a um capacitor de 100 nanofarads. A letra é para facilitar a representação, né? Não ficar com casa decimal quebrada. Não é isso? Tudo bem? Sabem fazer essa conversão? Ou tem alguma dificuldade? Saberiam fazer essa conversão? Posso dar exercício para vocês fazerem. Na leitura, vocês vão ver que nós vamos usar bastante a conversão. Se alguém tem alguma dificuldade nessas conversões? Não? Se quiser passar uns exercícios, professor. Eu vou depois passar na lista lá eu deixo no Teams. Mas daqui a pouco nós vamos chegar na parte de leitura e nós vamos usar bastante isso aí. Converter micro em nano, nano em micro, nano em pico, pico em nano, melhor dizendo, perdão, pico em nano. Né? Tem bastante conversão pico em nano. É o maior número de conversões que nós temos. Sua tensão de isolação é a máxima tensão que ele pode ser aplicado em seus terminais. Agora tem um cuidado que vocês devem tomar. Um cuidado deve ser tomado quando trabalhamos em corrente alternada. A tensão de pico das linhas de energia, das residências, indústrias, corresponde a uma tensão máxima de uma onda senoidal. A nossa distribuição, a energia que nós recebemos é uma energia que ela tem uma onda no formato senoidal, ou cossenoidal, melhor dizendo, né? Ou seja, o valor nominal aplicado é multiplicado por raiz de 2. Por exemplo, se formos trabalhar com capacitor em 220, é recomendado que sua tensão de isolação tenha no mínimo o valor de 400 volts. Por quê? Baseado no que eu acabei de falar, se eu pegar 220 e multiplicar por raiz de 2, vai ver que em uma tomada 220 o pico é de 311 volts. Como não tem capacitor para 311 volts, ele pula de 200 para 250, alguns modelos, e alguns modelos para 400, né? Então, de 200 pula para 400. Vai comprar o capacitor de 400 volts para trabalhar numa linha 220. Entendido? Fácil a associação? Em corrente contínua, não. É a tensão da energia contínua. Se for num carro, por exemplo, quanto que tem a bateria do carro? Quanto que tem uma bateria de veículo? 12 volts. 12 volts, mas esse microfone que abriu agora está com barulho no fundo. 12 volts, mas se você ligar o carro e acelerar, o carregador, né, o alternador carrega, a bateria atinge 14 volts. Então, o capacitor que for trabalhar numa linha automotiva, num aparelho automotivo, na entrada, né, que é alimentado com os 12 volts, quando ele atinge os 14 volts, ele tem que suportar esses 14 volts. Então, é indicado que use o capacitor de no mínimo 16, mas melhor 25 volts, né? Eles pulam a tensão de trabalho.
Você encontra no mercado de 16 volts, depois o próximo que você acha é de 25 volts. E aí a pergunta, pode trabalhar com capacitor de maior tensão? 35 volts, 50 volts, 60 volts? Pode. O problema é que quanto maior a tensão de isolação, maior é o tamanho do capacitor. Às vezes ele não cabe lá dentro da caixa do circuito. Então quando você vai fazer manutenção, às vezes você não acha para comprar de 25 volts. Tem de 35. Se ele couber dentro da caixa, beleza. Entenderam como é que funciona a lógica? Quanto maior a tensão, não tem problema. Você vai mexer no valor do capacitor, o que hoje altera muito pouco, e no tamanho do capacitor. Se ele couber dentro da caixa, você pode comprar um capacitor de tensão de trabalho ou tensão de isolação maior do que você vai trabalhar. Você pode. A tensão pode ser maior, a capacitância não. Então vamos frisar bem isso aí. Repetindo, a tensão de trabalho ou a tensão de isolação pode ser maior do que a nominal. Mas a capacitância não. Essa tem que respeitar, porque o projetista projetou com uma determinada capacitância por um sentido, né? Tem cálculos para esse projeto. Tudo bem? Dúvida? Tipos. Assim como os resistores, nós temos dois tipos básicos, com valores fixos e valores variáveis. O resistor tinha também os dois tipos, sim ou não? Fixo ou variável. O fixo pode ser de baixa tensão ou alta tensão. O variável tem modelo de baixa tensão e o modelo de alta tensão tem que tomar cuidado, que é um modelo diferente, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Deu uma piscada aqui no ícone do Teams? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu não estou vendo o chat, então se vocês estiverem perguntando, não sei. Pergunte verbalmente. O cara no chat mesmo pergunta lá, o Marco Antônio perguntou se você pode trocar um tipo de lítio por um cerâmico, parece. Você pode trocar que tipo? Tipo de lítio por um cerâmico. Lítio é bateria, acho que vocês estão confundindo. Cerâmica tem ideia, o capacitor de cerâmica. Lítio é bateria. O componente que é conhecido por lítio é bateria, não é capacitor. Você pode trocar um outro tipo de cerâmico por um outro tipo? Pode. Já vamos ver quais são as condições para fazer essa troca. É possível, sim. Já vamos ver quais são as condições. Então, de baixa de alta tensão pode ser PTH. É a mesma coisa que o resistor que a gente já viu. PTH seria o que insere o terminal dele em furos, né? Tem terminais para serem inseridos em furos. De baixa tensão também temos os tipos SMD. Ele que é a montagem em superfície. Tudo bem? Inclusive é parecido com o resistor. O que vai mudar, como esse não tem código de cor, o SMD não tem código de cor, igual o resistor e o capacitor. PTH tem código de cor. Esse não tem. Então você vê pela inscrição na placa. Tem uns que vão estar com a letra C, é capacitor, e o que tiver com a letra R é resistor. E tem um modelo de capacitor que o material é tântalo, a gente já vai ver daqui a pouco. Daí a cor do tântalo é diferente, ele é beijinho. Filé? Tudo bem? Dúvida? Então agora os tipos comerciais. Eu busquei colocar na foto alguns atuais, né? E outros mais antigos. Esses com corpo marrom escuro, que nem tem ali em cima, o que tem resina ali, o amarelo que tem resina, o que tem código colorido, tem um que tem o zebrado, é conhecido como zebrado, tem código colorido. São capacitores antigos, não se usa mais, né? Tem alguns mais novos aí que ainda usam, são os de poliéster, aquele azulzinho é poliéster, o laranja lá é poliéster, o de baixo é poliéster. O quadradinho é um poliéster com tecnologia da Siemens, é conhecido como Chico, a gente já vai falar a respeito dele. E esses são para modelos em uso em baixa frequência, filtros e osciladores. Tudo bem? Então, se encontrar um componente com essa carinha aí, é capacitor.
Isso daí é uma benéfice para vocês, porque o resistor e capacitor é fácil identificar, né? Quando você trabalha em SMD, como eu falei, é tudo quadradinho, pretinho. Você só vai saber que é capacitor porque tem a letra C e o resistor tem a letra R. E inclusive outros componentes que são semicondutores, como o diodo, tem a letra D daí. É diodo. É tudo a mesma cara. E daí quando a gente chegar a estudar transistor também, tem um encapsulamento famoso de transistor, que é o TO92. O mesmo encapsulamento pode ser transistor, pode ser circuito integrado, pode ser tiristor. Vamos fazer, mas como é que eu vou saber, professor? Eu vou ensinar a medir no multímetro ou saber pelo código. Porque daí o componente tem tudo o mesmo encapsulamento. Por enquanto tem encapsulamento diferente, é fácil. A hora que eles tiverem o mesmo encapsulamento, complica o negócio. Daí é por serigrafia na placa, né? Inscrição na placa. Ou leitura no multímetro. Ou código. Aí tem código, né? Tranquilo? Dúvida? Identificação de capacitor? Esse é um modelo, né? É chamado poliéster. O nome é dado em função do quê? Vamos voltar naquele primeiro slide que eu coloquei. Eu defini capacitor, né? Aqui, que eu defini capacitor. O que que era mesmo capacitor? Dois ou mais condutores, né? Separado por material isolante, sim ou não? Concorda? Vamos voltar agora lá no poliéster. O que que é o capacitor de poliéster? Por que que o nome dado foi poliéster? Esse capacitor é de poliéster. O que que é o poliéster no capacitor? Baseado naquele primeiro slide que eu mostrei. É o material isolante. Isso, exatamente, é um material isolante. O material isolante desse capacitor é poliéster. E como a capacitância depende da área, da distância dos condutores e do material isolante, ou seja, depende da espessura do isolante, da área dos materiais condutores e da qualidade do isolante, o que vai influenciar nesse capacitor o valor dele é o poliéster. Ele tem uma característica de isolação, né? Ele tem uma isolação, uma determinada isolação. Vai determinar o comprimento da fita. Ele é composto por duas fitas metálicas enroladas, com isolante no meio. Esse capacitor ele tem duas fitas. Se eu desmontar ele, se eu quebrar ele, posso fazer isso na FATEC para mostrar para vocês. Você desenrola as duas fitas e tem o isolante no meio. Então a área é o comprimento dessas fitas multiplicado pela largura, né? Em centímetro quadrado ou milímetro quadrado. Sim ou não? E o isolante, quantidade de isolante. Aí influencia não só o material isolante, como a quantidade de isolante, o isolamento. É importante a isolação e o isolamento, né? O isolamento vai determinar a tensão de trabalho, né? Não é isso? Dúvida? E agora não? Vamos para outro modelo de isolante. Os cerâmicos. Então, de novo, fixo PTH cerâmico. Agora é esse disquinho, esse discoide, né? Que é a cerâmica. Então, a plaquinha são duas chapinhas em formato de circunferência, né? Ele é soldado, o terminal é soldado numa chapinha com formato de circunferência. E elas são distanciadas e resinadas com essa cerâmica. Não é isso? Para que usa? Aí já usa em alta frequência. Então, em circuito de rádio, é mais comum o cerâmico. Aqui nós estamos falando de baixa frequência, né? Aqui nós estamos falando de alta frequência. Só aqueles rádios mais antigos. Hoje o rádio você vê o capacitor SMD, né? Mas nos mais antigos você via esses disquinhos, né? Sim, não? Também pode ser utilizado em filtros e osciladores. Tem um oscilador que usa capacitor que é bastante famoso, que é o oscilador dos nossos equipamentos processados, né? Quais são os equipamentos processados que nós temos hoje em dia? Computador, celular, né? Sim ou não? Se você pegar com montagem SMD, não vai ser esse capacitor, vai ser aquele quadradinho. Mas
computadores mais antigos, você encontrava capacitores desses no circuito oscilador. Um outro componente que a gente vai ver depois, chamado cristal, que daí não é capacitor. E ele era o clock do equipamento, né? Sabe o clock do equipamento? Vocês não compram por hertz, né? Você não compra o computador hoje pelo clock também, dado em hertz, gigahertz. Hoje é gigahertz, né? O oscilador é cristal. E tem esses capacitores, tinham nos mais antigos, em megahertz, né? Osciladores que eram em megahertz, tinham esses capacitores, né? Hoje tem o capacitor SMD. Então, trabalhou em alta frequência, esse capacitor ele é melhor do que o outro. Aí, não lembro quem vocês falaram que perguntou se podia substituir um poliéster por um de lítio. E lítio não é capacitor, né? Mas eu posso substituir um poliéster por um desse cerâmico. Posso. O cerâmico pelo poliéster eu também posso. Eu só tenho que analisar se o circuito não é de alta frequência. Se for um circuito de rádio, é melhor manter o cerâmico. O de poliéster pode não funcionar tão bem. Mas se for um circuito de baixa frequência, pode trocar um pelo outro sem problema nenhum. Dúvida? Dúvida até aqui no chat? Alguém perguntou alguma coisa? Eu tô falando. Lítio com eletrolítico. Vamos chegar, calma. Estou mostrando os tipos. Até agora nós vimos se é poliéster, agora cerâmico, não tem mais para frente aí. Fique tranquilo. Esses dois que eu mostrei tranquilo? Oi? Modelo SH, ele também muda o material dentro? O do quê? Fale de novo devagar, perdão. Esse aqui é o modelo PTH, né? O outro modelo, ele também tem o material dentro, também altera ou não? Eu tenho que ver o modelo do capacitor. Essas letras que você falou não fazem me lembrar nenhuma. Porque normalmente o nome dele está associado mesmo ao material. Tá? E daí, se Assim, for. esses de placa de computador. Então, esses SMD, normalmente Isso. eles são monolíticos. É outro princípio de capacitância. É por semicondutor que é feito. Então, não segue essa regra aqui. Isso aqui são capacitores discretos, né? De componente discreto. Negócio mais. Tá? É possível ter capacitância em componente monolítico também. É possível fazer. Né? Aí eu teria que analisar o componente. É sempre o isolante. É sempre o material isolante. Trabalhou com alta frequência, o material cerâmico é um bom material. Tá? Tudo bem? Aí tem de poliéster para alta frequência, que não é esse ainda. Esse é o material polipropileno. Também é uso em baixa frequência e acoplamento piscinal. Então, olha que legal. Se é uso em baixa frequência, o poliéster pode substituir tranquilamente um de polipropileno. Esse capacitor vocês não vão ver mais. A geração de vocês não vai ver mais. É que eu coloquei porque existe. Ele é de equipamento mais antigo, né? Capacitor de componente mais antigo, né? Tudo bem? Mas esse também é de baixa frequência. Aí nós temos o de Stiroflex. Esse sim, agora. Lembra do poliéster que eu falei que era de baixa frequência? Esse daqui também. Ele é a base de material dele é poliéster. É um tipo de poliéster. Stiroflex, ou não. Mas esse é para alta frequência. Esse é para radiofrequência. Tá? Quando você encontrar esse capacitor, como eu comentei, a geração de vocês, acho que não vai ver mais. Você vai achar isso aqui em placa antiga, mas eu tenho que mostrar que existe, né? O Stiroflex, ele tem duas características. Uso em radiofrequência e ele tem também uma característica de baixa variação, pequena variação, né, da capacitância, a precisão dele de capacitância varia pouco com a temperatura. Ele pode trabalhar em temperatura mais alta, que ele tem baixa variação de capacitância. Tranquilo? Então, para alta frequência, o Stiroflex é excelente. Dúvida? Repetindo, o material, o nome do capacitor é sempre do material isolante. Tranquilo? Aí eu tenho um outro de lâmina, laminada, que é chamado de Chico. Tem uma variação do nome, tem em outros países que eles chamam de Chico também, mas tem dois Os. É da Siemens esse capacitor aqui. Quem criou esse capacitor foi a Siemens. Tá? Ele tem duas características bacanas. Ele pode ser usado em circuito de radiofrequência também, ou seja, ele é bom para alta frequência.
E agora tem uma característica diferente. O dielétrico dele é autorregenerativo. Repito, o isolante dele, o dielétrico dele, é autorregenerativo. Isolante autorregenerativo. Também alguns técnicos mais antigos falavam que ele era autocicatrizante. Alguém tem ideia do que é isso aí? No chat? Alguém pode responder? Ou quem está com o microfone? Alguém tem ideia do que é ser autocicatrizante? Eu não sei não o que é. Esse dielétrico, ele pode degenerar com o tempo. Pode furar. É um microfuro, né? O Chico é o único capacitor que, se furar, ele autorregenera. Ele autocicatriza o furo. Legal? Você vê que a Siemens é bambambam no negócio Entendi. aí. Você vê que a Siemens é bambambam no negócio elétrico, né? Inventaram o negócio do arco da velha, né? E isso é antigo, tá? Aí tem os mais antigos que são com código de cor, mas eu tenho que mostrar porque, assim como nos resistores, vocês vão encontrar capacitor com código de cor, hein? É raríssimo. Isso que eu estou mostrando é algo muito raro. Eles são de poliéster, tá? Só que em vez de ter o nome, o código inscrito, ele tem faixa colorida. Assim como o resistor, a primeira faixa é o número, né? A segunda faixa também é algarismo significativo, naquela tabela de cor. É a mesma tabela de cor do resistor. E a outra, a terceira faixa, é o número de zeros, né? Então, por exemplo, eu pego o terceiro capacitor da esquerda para a direita: marrom, verde, amarelo, preto e vermelho. Qual é o valor? O marrom é 1, né? O verde é 5, então deu o número 15, né? O amarelo corresponde a qual número naquela tabela de cor do resistor? 4? Então vai 40. E no 40 deu 150 mil, né? O valor desse capacitor são todos eles. Esse não tem exceção. Todos eles. É sempre dado em picofarad. Então deu 150 mil picofarad. É sempre em picofarad, tá, já? Repitam para mim. Sempre em picofarad. Então deu 150 mil picofarad. Lembra que eu falei que a conversão era importante? Você não vai chegar numa loja e pedir um capacitor de 150 mil picofarad, vai? Concorda que não vai? Vai pedir, você quer um valor mais compacto, mais compacto, né? Então você vai dividir por 1.000 esses 150 mil, de pico para nano é dividido por 1.000, né? E vai comprar um capacitor de 150 nanofarads. Precisa ser com código de cor? Precisa ser o poliéster com código de cor? Não. Pode ser o poliéster mais novo, que é aquele laranjinha impresso o valor, né? Ou o azulzinho. Pode ser o capacitor mais novo, que não é com código de cor. Basta pedir um capacitor de 150 nanofarads. Para que tensão que você vai comprar? Esse que a faixa é vermelha é para trabalhar em até 250 volts. Tudo bem? E a quarta faixa é a tolerância. Preto é 20%. Branco é 10%. Dúvida? Alguém tem alguma dúvida com a leitura desse capacitor aqui? Dúvida? No chat alguém está com dúvida? No microfone alguém está com dúvida? Não. Você fala, mas não tem mais para comprar. O senhor acabou de falar que não tem mais para comprar. Esse é antigo. Mas você pode fazer manutenção numa placa antiga que tenha, né? E você precisa saber ler o valor, né? Não é isso? Outro detalhe importante falar nessa altura do campeonato: o capacitor não dá defeito simples, fácil nele, tá? É difícil encontrar capacitor queimado, danificado, tá? Esses modelos é muito difícil. Desconfie se alguém falar para você é o capacitor que está com defeito. Não é comum o capacitor dar defeito, tá? Esse tipo de capacitor. Tem outros capacitor que dá defeito. Esse tipo não é muito simples ele estragar. É difícil um capacitor desse estragar, tá? E degenerar. Principalmente se estiver bem projetado. E aí os de baixa potência SMD, né? Onde eu tenho aqueles mais beijinhos, eles são de tântalo, que a gente já vai ver, né?
Esse o código não tem cor, tem uma inscrição. Você já vai ver como é que é o código. Assim como o resistor tinha também a inscrição, né? Isso aqui também tem uma inscrição, um código de algarismo, né? Aí temos para rádios mais antigos, circuito de rádio, frequência mais antigo, principalmente radiofrequência. Os variáveis. A primeira série de capacitor variável são os trimmers, né? O que é trimmer? O que quer dizer a palavra trimmer? Trimmer quer dizer ajustador, né? O componente que ajusta, né? Esse é para ajuste e calibração. São capacitores cuja capacitância varia de acordo com a posição do cursor. E utilizado para ajuste ou calibração. Aqui eu vou mostrar um negócio fácil. Vocês estão vendo isso aqui que tem uma... Vou voltar, perdão. Esse daqui que tem um parafuso nele? Sim ou não? Estão vendo esse que tem um parafuso? Sim. Ele funciona assim, que eu vou no negócio aqui, eu vou mostrar. Olha eu aqui de novo. Estão vendo eu aqui de novo? Sim. Vocês viram onde tinha aquele parafuso? Tinha duas placas assim encostadas. Uma lâmina de poliéster separando. Eu soltando aquele parafuso, a placa de cima distancia assim, ó. Estão vendo a minha mão distanciando? Sim. Distanciando, a capacitância cai. Quando eu vou parafusando, ele vai aproximando a placa. Aproximando, a capacitância aumenta. Legal? Simples, né? Simples. Isso daí era usado em circuito de sintonia. Para voltar aqui meu saudosismo, a minha nostalgia, né? O primeiro circuito que eu montei quando era curioso da eletrônica. Quando eu comecei a estudar eletrônica nos anos 80, eu comecei com 13 para 14 anos de idade. Eu montei um radiotransmissor. E tinha um capacitor disso aqui que eu ajustava a frequência do transmissor de FM. Minha mãe até brincou com a vizinha, falou: acho que eu vou chamar o exorcista aí, o menino tá meio. Ele fez um negócio que ele fala, sai a voz dele no rádio. Olha, a minha mãe com medo. Eu fiz um circuitinho assim aí, sem conhecer a eletrônica ainda. Eu comecei a praticar sem conhecer a eletrônica, né? Por curioso, por ver um esquema e montar. Depois que eu fui estudar eletrônica para aprender eletrônica, né? Lá pelos 18 anos, né? Até então, eu brincava com eletrônica, né? É o popular nerd, né? Que brinca com negocinho. E aqui já dos rádios maiores e de mais faixa, multifaixa, né? Aqueles rádios que pegavam rádio estrangeiro, né? Pegavam rádio AM, FM, aqueles rádios mais antigos, grandão. E um capacitor grandão, que é esse aqui. Tudo bem? Quando você mexia no botão do rádio para sintonizar, tinha um sistema de polia com cordinha que era tracionado em outra polia que ia nesse eixo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Estão vendo esse eixo principal, o eixo rotor? Tinha uma polia nesse eixo. E uma outra polia onde passava por um jogo de polia com uma cordinha. E ele mexia nesse capacitor, né? E daí, nessa cordinha, barbante, né? Era um barbante encerado, na verdade, chamado de cordonel. Era engatado um ponteiro, que era o ponteiro do rádio que você via marcar a estação. Legal? Olha, saudosismo agora, deu vontade de chorar, né? Hein? Quem chegou a ver rádio antigo assim? Quem de vocês chegou a ver rádio antigo assim? Eu não, tô tentando imaginar você falando. Mas é bonito, né? É Era filme. mecânico, era eletromecânico, né, o negócio. Mas, daí variando essa capacitância, hoje você tem no rádio, no seu celular, no rádio mesmo do carro, né? Ou em sistema de recepção em televisão moderna, que hoje é digital. Você tem para frequência de estação, nos que são ainda analógicos, nos que ainda são analógicos, né?
O som ainda é analógico, existe ainda. Você tem um diodo, que eu vou mostrar depois para você, chamado varicap. É um diodo de capacitância variável. E daí um circuito chamado PLL, chamado circuito de fase, de laço de fase travada, phase lock loop, né? PLL. Ele varia a tensão nesse diodo e varia daí a capacitância, sintonizando por variação de tensão. Daí não é mais mecânico, não é mais um processo mecânico. Filé? Então, alguns alunos podem perguntar, mas o professor está mostrando coisa antiga, mas você pode ainda ter contato com equipamento antigo que tem esse componente. Não é porque é antigo que, né? Ainda pode existir contato de vocês com uma eletrônica mais antiga que tenha, né? Não é isso? Então tem que saber, né? É. Não é só saber o que é atual, né? Tem que saber o que é antigo também. Aí quem que tinha perguntado do eletrolítico, hein? A mocinha perguntou do eletrolítico, o rapaz perguntou do eletrolítico. Algum de vocês tinha perguntado do eletrolítico, hein? Tinha? O eletrolítico leva esse nome o seguinte fato, ele também é um alumínio, né? Aí não é poliéster, é um alumínio condutor, né? E o isolante que era o poliéster. Aqui o isolante não é poliéster, é um papel. O alumínio é separado por um papel. E o papel é embebido um eletrólito. Por isso eletrolítico, ele é um eletrolítico de alumínio. O condutor interno é alumínio e o papel é embebido no eletrólito. Inclusive, quando se liga invertido, vocês estão vendo que esse daí tem polaridade. Então, vou falar da polaridade. E você liga invertido, o capacitor estoura. Alguém já estourou o capacitor aí nas experiências na FATEC, hein? Algum de vocês já estourou o capacitor? Alguém já estourou? 3. Se ligar Três. invertido, ele estoura. Se ligar invertido em corrente contínua ou ligar em corrente alternada, esse capacitor incha, o eletrólito aquece, ele incha e ele tem uma válvula de segurança em cima. Não sei se eu consigo mostrar daqui a pouco. Se eu não conseguir, eu posso ir na internet e mostrar a válvula de segurança para vocês. Ele tem embaixo e tem em cima. É válvula de segurança que ele incha, incha, incha e explode. Aí o papel chega a sair para fora, o papelzinho sai, a tampinha dele voa fora. Pum. Alguns não voa a tampinha, se for grande não voa a tampinha, mas explode é legal. O pastor explode. Ele exala um cheiro ruim, cheiro meio de podre, assim. É o eletrólito dele não cheira bem. Certo? E ele é polarizado. E aí a polaridade desse capacitor é fácil ver. Vamos olhar o último capacitor do canto direito aqui, um verdinho. Vocês estão vendo? Todos têm, né? Mas ele você consegue ver melhor aí que um terminal é maior que o outro. Todo mundo tá vendo quando um terminal é maior que o outro? Todos Sim. estão vendo. O terminal maior é o positivo, era para ser ligado no positivo. E o terminal menor é para ser ligado no negativo. Tudo bem? Tranquilo? Se ligar invertido em corrente contínua, explode. E em corrente alternada, ele também explode. E corrente alternada fica invertendo a polaridade. Ele estoura, ele explode. Ele não pode ser feito, ele não é feito para ser ligado em corrente alternada. Se você quiser usar esse capacitor em corrente alternada, dá. Mas você tem que associar capacitor. Você tem que ter dois. Aí você liga negativo com negativo ou positivo com positivo. Se você ligar negativo com negativo ou positivo com positivo, sobram dois terminais. Concordam comigo? Esses terminais, eles são despolarizados. Quando eu faço esse tipo de ligação, eu despolarizo o capacitor. Daí ele pode trabalhar em alternado. Tudo bem? Mas ele é feito para contínuo. Onde que é usado esse capacitor? Fonte de alimentação, você vai achar. Quem já desmontou fonte viu desse capacitor. Inversor de frequência. Quem já desmontou inversor viu esse tipo de capacitor. E esse inversor que é utilizado em energia solar, ele é também chamado de circuito inversor porque o circuito é um inversor. Depois vocês vão entender o que é um circuito inversor. Agora não dá. Ele tem um processo de inversão na energia, né? Esse que é usado em energia solar, ele eleva o 12 volts da placa ou da bateria. Eleva para 110, 220, sim, já viram
no break, esse tipo de inversor, ele também tem esse capacitor. Qual é a função dele na placa? Qual a função desse capacitor nessas placas? Filtragem. Ele filtra. Quando eu retifico, vocês vão ver na aula de diodo, que não vai ser a próxima, vai ser a outra. Vocês vão ver o que o diodo faz. Um tipo de diodo faz, né? Ele converte corrente contínua em corrente alternada em corrente contínua. Quando converte corrente contínua, a onda é oscilante, né? É pulsante. Esse capacitor filtra. Ele funciona como filtro. Ele carrega e filtra a onda. Fica uma reta. Entrava o pulsante, fica uma reta. Ou uma ondulação. Uma onda com modulação muito pequena, conhecida como ripple. Nós vamos ver mais à frente. Ele é um capacitor de filtro. Legal? Por que eu tenho que filtrar para inverter a tensão? Para transformar 12 volts, por exemplo, em 220. Por que eu tenho que filtrar? Porque para mexer em frequência e para elevar a tensão, o indutor, para ter efeito reativo, para elevar ou baixar a tensão, eu preciso oscilar. E para oscilar, eu preciso converter a corrente alternada em corrente contínua primeiro. Daí eu oscilo. Depois eu volto para alternado ou mantenho contínuo. Entenderam a conversão? Se for corrente contínua, o nome do circuito é chopper. Então, chopper vai ter capacitor eletrolítico. Se for fonte de tensão linear, ele tem um transformador que abaixa a tensão e eu retifico o filtro. E o filtro é feito com um capacitor eletrolítico. Daqui a pouco eu já vou mostrar foto com a aplicação. Entenderam? Por que se usa eletrolítico? Por que vocês acham que tem esse tipo de capacitor? Esse tipo de capacitor é péssimo. Comparado ao desempenho de capacitância dele com o poliéster e com os outros tipos, ele é um capacitor ruim. Ele não é um bom capacitor, ele é um capacitor ruim. Por que se usa? Carrega mais rápido? Ele é usado, não, muito pelo contrário. Ele é usado porque quando eu preciso de alta capacitância, como o tamanho dele ele é maior, né? Ele é comprido, ou largo, ou o diâmetro é de grande, né? Ou é de diâmetro grande ou comprido. Ou ele é baixo de diâmetro grande ou ele é comprido. A largura dos condutores e o comprimento dos condutores é maior, né? Então isso dá mais capacitância quando eu quero alta capacitância. Esse capacitor é usado quando eu quero alta capacitância. E o eletrólito, qual o papel é embebido no eletrólito, né? Papelão é embebido no eletrólito, ele proporciona uma isolação grande, uma grande isolação, né? Ele tem uma alta isolação. Então, um capacitor que quando eu preciso de capacitância alta e alta isolação, tem que ser feito dessa forma. Ou de outro tipo que eu já vou mostrar daqui a pouco. Tudo bem? Então, os eletrolíticos são utilizados para onde eu preciso de alta capacitância. O que eu chamo de alta capacitância? Né? Acima de 10, 20, 30 microfarads, né? Quando eu quero já 10 microfarads, já você vai usar o eletrolítico. A partir de 10 microfarads já é o uso do eletrolítico. Tem de 1 farad, de 1 microfarad também. Aí vai em 1000 microfarads, né? Que nem tem aí 4.700 microfarads que vocês estão vendo na figura. 10.000 microfarads. Aí tem que ser eletrolítico. Não existe outro capacitor que tenha essa capacitância. Entenderam o uso do eletrolítico? Tudo bem? Estou falando muito rápido ou tá legal o andamento? Estou falando rápido ou tá legal? Dá um feedback aí para mim. Eu acho que tá legal, professor. Tá legal. Então, beleza. Tântalo. O tântalo, ele é um capacitor equivalente ao eletrolítico. Eles chamam tântalo eletrolítico, né? Tântalo é o material. É esse beijinho. Vocês estão vendo? É esse material chamado tântalo. Qual é a diferença dele para o eletrolítico? A degeneração dele é menor e a precisão da capacitância dele é maior. Pode ver que ele também tem um terminal maior que o outro. Ele é polarizado também.
O tântalo também é polarizado. Estão vendo que um terminal é maior que o outro? Então tem um terminal positivo e um terminal negativo. Repito, no eletrolítico, o terminal maior é o positivo, o menor é o negativo. Repetindo, no capacitor eletrolítico, o terminal maior é positivo, o menor é negativo. O tântalo tem uma marcação de maisinho, de um sinal de adição de mais, né? De positivo é mais, né? No corpinho dele. E o eletrolítico lá marca o negativo. Ele, em vez de marcar o positivo, ele marca o negativo. Mas já vi capacitor marcando o positivo também. Já vi de tudo nessa vida. Tá? Hoje é mais incomum encontrar o que marca o negativo. Se quiser olhar pelo terminal, repito, o maior é positivo, o menor é negativo. Se ligar o invertido, você danifica o componente. O tântalo é usado para precisão. O tântalo é utilizado para ter precisão. A capacitância varia muito pouco com a variação de temperatura. Tudo bem? Dúvida? Agora, falar um pouco de carga e descarga. Vocês me concedam por obséquio um tempo para tomar uma água? Vou tomar uma água e já retorno. Tudo bem? Tudo certo.
Tudo bem? Estou de volta. Alguma dúvida por enquanto? Quem está com o microfone ou no chat, apareceu alguma dúvida? Que eu não estou vendo o chat. Né? Dúvida? Agora para o circuito de carga e descarga, né? Se vocês observarem bem, eu estou utilizando uma fonte de tensão contínua. Se eu olhar aqui, né? O traço, o maior traço, o traço maior aqui é o positivo, o menor é o negativo. E estou alimentando o capacitor através de um resistor para limitar a corrente elétrica. Se eu não utilizar o resistor, se eu ligar direto o capacitor, ele carrega instantaneamente. Um curto-circuito, né? Se eu pôr um curto-circuito aqui, o capacitor carrega instantaneamente. Ele promove um curto-circuito momentâneo. O capacitor momentaneamente é um curto-circuito. Ele tem variação da corrente com o tempo, né? Diferente do resistor. O resistor, a corrente é constante. Lembra disso na lei de Ohm, não? O capacitor varia a tensão com o tempo. Ele tem constante de variação de tempo. Ele tem uma constante de tempo. Então já vai ver daqui a pouco. Voltando, né? Então, em corrente contínua, ele carrega. E depois que ele carrega, análise de circuitação de um capacitor, após um circuito ter um capacitor carregado, né? Um circuito após um capacitor estar carregado, em corrente contínua, para efeito físico, ele se comporta como uma chave aberta. A corrente é só durante o processo de carga dele. Depois que ele carregou, não tenho mais corrente elétrica. Tudo bem? E para descarga, a mesma coisa. Ele aplica uma chave, coloca um resistor nele, ele vai descarregar através de um resistor, e eu só tenho corrente enquanto ele está carregado e descarregando. Né? Enquanto está descarregando, eu tenho corrente. E quando ele estiver totalmente descarregado, a corrente cessa. É processo inverso. Carga e descarga. Um é processo inverso em relação ao outro. Tudo bem? Foi usado em filtro, sistema de filtro, como eu falei para vocês, de fonte de alimentação. Ele fica carregando e descarregando através da carga. No caso da fonte, ele carrega novamente, porque a fonte fica ligada na energia. Né? Pode ser utilizado em processo de temporização analógica, não digital. Temporização. Quero ter um temporizador. Posso fazer o uso do capacitor para isso aí. Esse circuito temporizador é conhecido como circuito monoestável. Circuito de temporização é conhecido como circuito monoestável. Pode ser usado em oscilação. Um capacitor pode oscilar em baixa frequência. Se eu ligar uma lâmpada no circuito, com o capacitor oscilando em baixa frequência, você vai ver a lâmpada acender e apagar uma frequência baixa. Ou seja, como não é só o capacitor, ele ativa um circuito transistorizado ou circuito integrado, né? Você vai ver a lâmpada piscar. Vai ser o pisca-pisca. Quem trabalha com Arduino, tem trabalhado com Arduino aí na escola que você programa para o Arduino fazer o pisca-pisca. Um resistor, um capacitor e um circuito eletrônico acoplado a ele com um semicondutor. Eu não preciso ter programação. O próprio hardware pisca. Sim? Tudo bem? Tranquilo? Então ele pode ser monoestável, ele pode ser pisca-pisca, vamos colocar dessa forma. O pisca-pisca é chamado astável. Né? Então, monoestável é temporização. Astável, oscilação. E, enfim, temporizadores, osciladores e filtros. Essas aplicações vão usar o processo de carga e descarga de capacitor. Tudo bem? Dúvida? Repito, não dá para ver os circuitos ainda porque vocês não viram transistor, não viram diodo. Tem componente para ver ainda para fazer a circuitação. Tranquilo? Tudo bem até aqui? A pergunta que não quer calar é o seguinte, eu falei que carrega, né? A pergunta que não quer calar qual que é? Quanto tempo leva para carregar? O tempo depende do quê? Do que depende o tempo para carregar esse capacitor e para descarregar esse capacitor? Essa é a pergunta que não quer calar. Alguém tem alguma sugestão?
Vocês acham que a carga é linear? Por exemplo, se eu tiver um circuito de carga de 10 segundos, estou dando um exemplo. Circuito que carrega o capacitor em 10 segundos. Essa carga é linear? Se eu traçar essa carga no gráfico, ela é uma reta? É uma função linear? Dúvida? Alguém tem alguma sugestão? Então, a carga não é linear, ela é logarítmica, né? Ela é log natural. Vocês conhecem o log natural? Estão me ouvindo? Vamos Acho sim. que vocês. Ué, por que ninguém tem dúvida? Ninguém arriscou, ninguém tem dúvida? Alguém já ouviu falar em log natural? A base do log natural é o número neperiano, né? Não é isso? Aquele E, 2,71, e continua, né? Então, a carga é o log natural. Vamos dar uma olhada, né? Olha as cargas, os gráficos de carga e descarga. Em vermelho é o processo de carga e em verde é o processo de descarga. A tensão no capacitor será igual à tensão da fonte, vezes 1 menos E elevado a menos TRC. O T é o tal, né? É o tempo. E o descarga é tensão no capacitor é igual a V vezes E elevado a menos TRC. Não tem o 1. 1 é a carga é logarítmica, né? E a descarga é exponencial, né? Que também é logarítmica, né? E daí tem dois pontos marcados. Um ponto de 60 e poucos por cento e um ponto de 50%. Tá? O que significa isso aí? Significa que até 63%, agora não, memória não me ajuda muito, eu acho que deve ser em torno de 63%. A carga é considerada linear. E a descarga até 50% é considerada linear. A aproximação da linha é uma reta, né? Pode ver que se cruza em 50% a carga e a descarga. Não é isso? Isso significa que, se você quiser trabalhar com o circuito sem fazer linearização dele com uma fonte de corrente, que eu vou mostrar mais tarde, eu tenho que trabalhar entre 1/3 e 2/3 da tensão. Aí tem um circuito oscilador famoso, que a gente vai ver mais tarde, chamado 555. É um circuito famoso. Eu, inclusive, estou construindo ele aqui transistorizado. Como eu falei, eu gosto muito de eletrônica, né? Então eu faço essas brincadeiras aí que tem gente que acha que é perder tempo, mas não é perder tempo. Eu estou fazendo ele transistorizado. Porque internamente, originalmente, ele é transistorizado. Estou fazendo ele discreto. Vou mostrar na câmera a plaquinha aqui para você chorar. Tem 26 transistores. E ele foi feito nos anos 70, esse componente. Esqueci o nome do inventor dele, né? E esse circuito é um temporizador. E ele usa 1/3 de carga e 2/3 1/3 da descarga, perdão. Ele usa 1/3, a janela de 1/3 da descarga e 2/3 da carga para fazer esse componente temporizar, oscilar. Tudo bem? Não é com a tensão toda da fonte, né? Isso aqui em fórmula resumida, né? Eu faço a manobra da equação e isolo a variável de tempo, né? Para calcular o tempo. Isolo a variável de tempo. E o que era exponencial fica log, né? O, o E elevado passando do outro lado, no outro membro da equação, né? Ele passa a ficar como log neperiano, né? É o logaritmo natural, né? O nepo, o número neperiano é 2,71828, tá ali. Mas a calculadora tem. Eu tenho uma aproximação. Olha como o professor é bonzinho. Ele fez uma análise de aproximação dessa fórmula, né? Porque isso calcula, repito, até 2/3 da tensão, né? E a aproximação dos outros 1/3 que falta, né? Ele faz uma carga muito mais lenta, né? Então, uma aproximação boa para essa fórmula, para atingir o valor da tensão máxima, né?
pode ser utilizado 5 vezes o valor do resistor vezes o valor do capacitor. 5 uma constante. E se você aplicar no gráfico lá, dá mais ou menos 5, né? Vai ter até a aproximação da tensão final. O que eu chamo de aproximação? Se você carregar com 5 volts, é o tempo para chegar para quase 5 volts, aí esse 5 vezes R vezes C. Se você fizer o cálculo lá no log e fizer o 5 volts como sendo a tensão da fonte e a tensão do capacitor 4,99, 4,98, que é quase 5, né? Que ele é lento mesmo, o finalzinho é lento, né? Vocês vão ver que vai dar uma constante 5. O LN vai dar uma constante 5. Pode fazer a divisão que vocês têm, né? Subtraindo. E você faz o cálculo. Vai ver que tanto para carga como para descarga vai dar aproximadamente 5. Legal. É interessante saber. Pode fazer que funciona. Dúvida? Simplifiquei a fórmula para vocês, né? Dúvida? Agora, se for usar o 1/3 e 2/3, a constante é praticamente 1. No caso do componente lá que eu falei que o engenheiro inventou lá, o 555, é 1,1 na fórmula. É praticamente 1 a constante. Vezes R vezes C. Tudo bem? Dúvida? Dúvida? E aqui é a simbologia. Sem polaridade, que é o capacitor de poliéster, o Chico, o Estiroflex, o cerâmico. É essa simbologia. 2 tracinhos. Se tiver polaridade, europeu, né? É o primeiro símbolo. O americano, o positivo é o traço reto, o negativo é a hipérbole, né? É isso? E o japonês é o positivo, marcado positivo, vai a marca positiva, porque daí são 2 tracinhos, né? Não dá para você saber quem é. Aí vai a marca positiva e ainda tem um outro que eu costumo usar para o eletrolite. É um traço pequeno e o negativo é uma armadura. É um que eu costumo usar, que é bastante utilizado também, é americano também. Ele é um traço pequeno e ele tem uma armadura. Como eu puxo na internet e tento achar para vocês. Também é o eletrolite. O traço pequeno é o positivo, a armadura que fica em volta do positivo é o negativo. Também é muito utilizado. Dúvida? O variável tem uma flechinha, né? Aquele de ajuste rádio, lembra que eu falei do ajuste rádio? Ele tem uma flechinha. Aliás, todo componente que tiver essa flechinha é componente variável, tá? É componente ajustável. Tudo bem? Tô indo muito rápido ou tá legal? Quem tá com o microfone aí? Então, dá um parecer para mim. Tô indo muito rápido ou tá legal? Legal, professor. Tá legal? Associação. Sim, como tinha dos resistores. Lembra que o resistor tinha associação de resistor? Capacitor também tem. A única coisa que inverte é resistor em paralelo de diminuir o valor do resistor, sim ou não? A fórmula é o contrário do resistor. O resistor em série somava, não somava? Não era isso? O resistor em série somava? Sim ou não? Era. E aqui capacitor soma ele em paralelo. É invertido em relação ao resistor. Paralelo soma. E em série é que tem a. Eu acho que vou diminuir aqui. Ou será que inverti slide? Deixa eu ver se eu não inverti slide. Vocês me perdoem. Ou eu tirei sem querer? Será que eu tirei sem querer? Puxa, aquela vida. Ah, não, tá aqui. Eu inverti slide, perdão. Depois eu tenho que refazer o slide para desinverter. Então, em série, diminui o valor. Ó, a fórmula do série. C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. Em série, diminui o valor da capacitância. Isso é igual ao resistor em paralelo, assim, né? E daí, em paralelo, deixa eu voltar tudo, né? Pelo amor de Deus, eu tenho que inverter depois. Aí, em paralelo, você soma o valor.
Paralelo soma o valor, insere e diminui o valor. Eu vou consertar e daí eu jogo lá no Teams. Né? Tranquilo? Beleza. Só ver se eu não conserto já. Se eu consertar já, facilita. Vocês me dão licença aqui um pouquinho. Ah, é que ficou esse aqui a mais. É só tirar ele. Pô, veja, não. Perdão. É que ele vem depois de leitura, isso aqui. A associação vem depois de leitura e eu deixei. Então, deixa eu ver. Carmen. Então, vamos lá. Associação. Depois volta para leitura. Tá certo, não preciso mexer em nada. É só que eu coloquei em ordem invertida. Certo? Ela, a associação no índice lá vem depois. Perdão. Então, voltando. Insere. O valor da capacitância é 1 dividido pelo capacitor equivalente. O inverso do capacitor equivalente é igual a uma somatória. Somatória dos inversos, né? O inverso de C1, o inverso de C2, mais o inverso de Cn vai dar o valor do equivalente. É uma somatória. Somatória dos inversos. Lembra bem uma série de Taylor, né? Parece uma série de Taylor. Tudo bem? E em paralelo é a soma. Tranquilo? Perdão da inversão. Eu me atrapalhei aqui nos slides e acabei invertendo. Deixa eu voltar lá na leitura do primeiro capacitor que fiz a leitura. Aqui. Depois de simbologia, então. A leitura. Leitura de capacitor, eu falei que é muito complicado, não falei? Sim. Então, cada fabricante tem um jeito de ler. Tem fabricante que coloca só 3 algarismos. Vocês estão vendo os dois capacitores com 3 algarismos, hein? Sim ou não? Tudo bem? Primeiro número é o número mesmo. Então, exemplo do primeiro capacitor. 1, 2. O 1, 2 são números. 1, 2 forma que número? Que número que forma 1, 2? 12. Pena. Terceiro é o número de 0. Qual que é o terceiro número que está lá? 3. O terceiro número que está lá é 3? O primeiro é o capacitor à esquerda? Sim. Sim. Então deu 12 com 3 zeros, dá quantos? Que número que dá? 12.000? 12.000. O valor é em picofarad. Então qual que é o valor desse capacitor? 12.000 picofarad. Se eu for converter em nano, é só dividir por 1.000. Quanto que dá 12.000 dividido por 1.000? 12. 12 nano. Esse capacitor é 12 nano. A outra letra que vem é a tolerância. Olha a tabelinha de letra aí. Se for a letra K, por exemplo, é muito comum encontrar capacitor com K. É muito comum encontrar capacitor com K. O K significa o quê? O que significa o K? 10%. 10%. Por outro lado, tome cuidado. Olha o cuidado que vocês têm que tomar agora. Estão preparados para tomar cuidado? Se eu pegar esse capacitor do fabricante Mial, capacitores Mial, o K não é a tolerância. Eita, professor. Aí ele tem uma tabela dele, onde CK é o 1.000. Esse capacitor ele é de 105.000 picofarad. Não dá vontade de chorar? Aí ele tem tem letras, né? O primeiro jogo de letra dele em cima é a tensão. Se for 2E, como tá aí, é 250 volts. Se for a letra abaixo, o K, é o relativo ao 1.000, né? Aí tem tolerâncias, onde o 10% aqui não é o K. 10% aqui teria que ter a letra P. Tá? Pode ver que não tem a letra K na tabela. Complica. O capacitor é bem complicadinho ler, viu? É chato de ler. Eu quis colocar esse exemplo para ficar bem chocante. Aí são dois fabricantes diferentes. Viu como é chato ler capacitor? Por exemplo, aí tem um X, né? É. Aí o que acontece quando você tem dúvida na leitura?
Você mede com o capacímetro e vê o valor. Tá com dúvida, tem um aparelho chamado capacímetro. Os multímetros hoje tem o capacímetro. Põe no capacímetro e mede. Você vai ver o valor. Dúvida? Mas esse caso omial é um caso muito mais raro, tá? Esse fabricante nem a turma tem utilizado mais ele. Normalmente é o cerâmico da esquerda, que é a regra. A regra normalmente é o cerâmico da esquerda. Tudo bem? Dúvida? Aí poliéster é mais fácil. Poliéster normalmente usa o código com ponto ou vírgula. O que é esse código ponto ou vírgula? Vai vir escrito nele o valor com uma vírgula. Mas não vai dizer que é pico, farad. Está escrito que é pico, farad? Está escrito que é pico, farad? Não, Está escrito que é nano, farad? Não, está não, escrito. só Então, os números só e só o número com a vírgula e com o ponto. Então, esses capacitores estão sempre em microfarad. Essa regra de ponto, vírgula, o valor é sempre micro. Então, se eu pegar o primeiro lá, 0,047, é 0,047 micro. Se eu quiser converter em nano, eu multiplico por 1000, daí não divide por 1000. De micro para nano, multiplica por 1000. 0,047 vezes 1000 dá quanto? 47 nano, o valor que está lá. E aí o outro número que vem marcado, 250, 400, 100, 400, atenção. Primeiro é de 250 volts. Se for trabalhar em 220, pode trabalhar com esse de 250 volts? Não. Lembra que eu falei no slide primeiro lá? Dos primeiros? Tem que comprar o de 400. Para 220 tem que comprar o capacitor de 400. Dúvida? Esse é mais fácil, né? O valor está impresso. Só não diz que é microfarad. Tem fabricante que é bonzinho, aí ele coloca o micron, grego, né? Grego, o micron é grego, né? Se eu não estou enganado. Ele coloca o mizinho aí, o micron. Daí ele é mais bonzinho, ele diz que é em micro. Tem capacitor, tem fabricante que põe o micro. Quando você compra capacitor de boa qualidade, normalmente o fabricante tenta deixar bem claro o código, né? Depende da idoneidade do fabricante. Eu considero idoneidade, né? Quando você quer dar o máximo de informação possível ao comprador, você é um cara idôneo, né? E, enfim, né? Funciona assim, o de poliéster. Aí tem o código que tem a letrinha. Se vier com a letra é a unidade, é o prefixo. Que letra que está marcada nos três capacitores aí? O N minúsculo? É o N minúsculo que está marcado, né? Então, nano. quando vem com N minúsculo é nano. E o que é um N2? O N fica no lugar da vírgula. O N2 ele é de 1,2 nano. 2N2 é de 2,2 nano. 8N2 é de 8,2 nano. E pode vir número inteiro, não precisa vir um caso decimal. Tem capacitor que vem marcado 100N. De quanto que é de 100N? 100 nano. Tudo bem? Já começaram a achar que leitura de capacitor é complicado? Acreditaram no professor? Muito complicado, né? Você lembrar de tudo isso, bicho? Tem que trabalhar com o negócio. Nossa, eu não lembro de tudo isso, não. Aí o eletrolítico, finalmente, né? Aí vai estar o micron, micro, né? Acho que a letra grega é mi, né? De micron. E já é em microfarad, né? Esse 680 microfarad, tensão de trabalho 50 volts. Aí eu coloquei embaixo escrito: a faixa mostra o polo negativo. O terminal mais curto é o negativo. Ok? Dúvida? De tanto também, códigos em microfarad, né? A regra do nano é a mesma, né? Ali está escrito no capacitor
2,2 micro. Pode ter capacitor que você encontre com o código 2 micron 2. O micron no lugar da vírgula. Pode acontecer. Certo? Já o capacitor primeiro usa o código de 3 algarismos. Lembra o código de 3 algarismos que eu falei, né? Vocês lembram o código de 3 algarismos? Que era 3 números. Ele usa, 5. ele usa o código de 3 algarismos. Se é 10 com 4 zeros, dá 10.000 pico. 10.000 pico dão 10 nano, né? Aliás, perdão, 10.000 não. Falei errado. Com 4 zeros dá 100.000, né? Eu falei errado. 10 com 4 zeros dão 100.000, não é isso? 100.000 dividido por 1.000 dá 100 nano. 100 nano é igual a 0,1 micro. Exatamente o que está marcado aí. 0,1 micro. Que é um capacitor de 100 nano. Só colocar 10 e 4 zeros, dão 100.000. 100.000 picos dividido por 1.000 dá 100 nano. 100 nano é 0,1 micro. Exatamente o que está marcado aí. Mas é difícil, né? Notem, lembrem do que eu falei, que ler capacitor é muito difícil, né? Cada fabricante expressa um jeito, um código, né? Muito difícil. Muito difícil. Aí a associação, que eu já tinha falado, eu falei em ordem errada, né? Mas, enfim. E aí, para falar um pouco de aplicações para vocês. Então, em fonte, em filtro, em fonte linear, né? É um exemplo de fonte linear que eu tenho que está mostrando a saída aí, né? Ele tem capacitores de filtro na entrada e na saída. Não são eletrolíticos que eu comentei com vocês? Sim ou não? Então, Essa é uma fonte regulável, é uma fonte ajustável. Aí tem um capacitorzinho amarelinho aí, que não é filtro. Tá vendo que ele não é filtro? Não é os grandão, os grandes, né? Os eletrolíticos são filtros. Esse amarelinho não é filtro. Ele vai no entre a entrada e o ajuste. E tem também entre a saída e o ajuste capacitores desse tipo, hein? São capacitores de baixíssima capacitância. Isso daí é o seguinte. Esse tipo de regulador não está mostrando aí. Isso que eu estou falando é informação que vocês só vão entender mais tarde. Ele gera uma oscilação. Vou mostrar com a câmera para vocês entenderem, senão vocês não vão entender. Vou pegar aqui com a câmera. Aqui. Deixa eu voltar a aparecer. Olha eu aqui de novo. Estou aqui de novo. Esse tipo de regulador linear, ele tem uma realimentação da saída para a entrada. É um tipo de regulação que ele tem, que não usa só uma tensão de referência, né? Eu realimentando a saída na entrada, eu tenho um amplificador de erro. E isso no dedinho aqui, ó, estão vendo o meu dedinho vibrando? Na linha reta de regulação, ele gera um ruidinho assim, trrr, como se fosse uma serrinha, trrr, bem miudinho, trrr, em alta frequência. E daí, para drenar essa alta frequência, usa esse capacitor pequenininho aqui. Quando eu der a circuitação, eu mostro, eu explico mostrando ele no circuito. Vocês vão entender para quê. Como ele drena por terra ó, esse serrilhadinho. A baixa frequência ele deixa passar. E a alta frequência ele drena por terra. É para tirar o ruído de interferência de alta frequência. Esse pequenininho. Estão vendo como a eletrônica agora começa a tomar um rumo? Olha como é complexo. A gente fala, é uma coisa simples, é uma fonte. Não é uma coisa simples? Mas ela tem uma tecnologia complexa em torno da. Complicada, né? Eletrônica não é tão simples assim, ela é meio complicada. E daí esse resistor e esse LED é para indicar que a placa está ligada. Dúvida? Tem aqui dúvida? No chat, quem está com o microfone ajuda eu, hein? No chat tem alguém com alguma dúvida? O entendimento total desse filtro é na hora que eu chegar na fonte, mas eu ainda estou só falando do componente, né? Alguém tem alguma dúvida? Quem está com o microfone ajuda eu, hein? No chat apareceu alguma coisa aí por enquanto? Professor, Por favor. só Oi. por
perguntar uma coisa só do. Aquele capítulo que tá aparecendo lá. Ele aparece 2 vezes escrito 150 microfarads. Tem um motivo para aparecer. É diferente um do outro ou ele só coloca Não, mesmo? não. É que ele é impresso. Isso daí, antes de ser colocado no invólucro, um processo térmico, ele é feito numa fita que é impresso várias vezes o código na fita. Então, quando cortou a fita para pôr ela, para ela contrair no invólucro, ficou um pedaço do valor no canto da fita, né? Mas sempre vai ficar um valor aparecendo na fita. Você entendeu? É uma fita contínua isso. Eles cortam de uma fita contínua. Entendeu? Entendi. E aí, então também no caso, 100 volts seria a tensão de isolação dele, né? Isso. 100 volts é a tensão de isolação. No caso aí, particularmente, eu acho que é um exagero, porque essas fontes elas não passam de 30 volts. Essas fontes normalmente é para uma tensão máxima de 30 volts. Esse modelo de fonte, né? Então 100 aí tá um pouco exagerado, mas tudo bem. Lembra que eu falei que podia ser de tensão maior? Não pode ser de Tá, tensão menor. É, não pode ser de tensão menor, né? E aqui um exemplo dele em temporizador. Lembra do 555, o famoso que eu falei que foi inventado pelo engenheiro lá nos anos 70? E está sendo ele utilizado como temporizador. Um botão de start e um botão de reset. E tem um capacitor de 1000 microfarads, junto com um potenciômetro de ajuste de tempo, né? No qual eu posso ajustar a escala de tempo. Esse é um exemplo dele usado como temporizador. O que que ele usa nele, né, como temporizador? O processo de carga, né? Lembra dos 2/3 que eu falei? Ele tem 2/3 do nível da tensão que ele detecta a carga. Então o LED permanece ligado até que a tensão do capacitor atinja 2/3 da tensão da alimentação. Tranquilo? Repito, circuitação é, vocês só vão entender mais na frente. Ele também pode ser utilizado em partida de motores. Já viram o ventilador de teto? Ventilador de teto É, usa já um motor. instalei um. Ventilador de teto usa um motor com princípio de partida através de capacitor com uma bobina chamada auxiliar. Também só podem entender se eu mostrar o motor. Podemos discutir isso mais à frente. E daí um capacitor está ligado com uma bobina auxiliar. E essa bobina auxiliar é defasa a corrente em relação à bobina de alimentação convencional dele. Não é uma bobina de potência, a bobina auxiliar. Ela é só para dar um torque no motor. E o motor adquire um sentido de giro, né? Como o ventilador de teto tem enrolamento split, que a gente chama, 2 enrolamentos, tem uma divisão, como ventilador do tipo split. Se eu ligo com uma bobina, ele gira no sentido horário. Eu ligo com a outra bobina, ele gira no sentido anti-horário. E o valor do capacitor determina o torque de partida. A força de partida é determinada pelo valor do capacitor. Então, agora, para girar em mais velocidade, o que ele faz? Os ventiladores de teto têm capacitor múltiplo. Então, não é um capacitor com fio só. Normalmente, ele tem 3 fios para ter 3 velocidades, né? Com um capacitor mais baixo, ele dá uma velocidade. Com um capacitor mais alto, ele dá uma velocidade média. E quando ele associa os dois em paralelo, ele dá uma velocidade mais alta. E em paralelo, você viu que soma a capacitância. A pergunta que não quer calar Mas, de cara, novo. Perdão? Vai fazer alguma pergunta, querido? Perdão? quando tem tipo um potenciômetro no ventilador para você regular a velocidade. Aí não é por capacitor. Ele tem o capacitor de partida, fica ligado direto, no máximo. Aí ele controla por ângulo de fase. É uma coisa que você tem que entender mais à frente um pouco. É um circuito chamado controlador de ângulo de fase. Mas daí o capacitor fica fixo, num valor fixo. A pergunta que não quer calar, esse capacitor também tem portão automático. E às vezes queima. E o dono, pela sugestão do técnico, coloca um capacitor maior. O portão fica mais forte. Porque maior a capacitância, maior a velocidade, maior a força que ele desempenha. Conjugado aumenta. O torque aumenta. Só que compromete o motor, tá? Não vai em conversinha de técnico, não. Põe maior que fica mais forte. Realmente fica. Mas força o motor, tá?
Vai na conversa do técnico, né? Tudo bem? Aqui ele sendo utilizado como supressor. O que é supressor? Quando eu ligo e desligo cargas indutivas, eu ligo e desligo cargas indutivas, por exemplo, contator. Contator é uma carga indutiva, aquele relé grande, a contatora. A bobina tem um transiente, pela lei de Faraday, né? Eu posso saber desse transiente. Induz uma tensão reversa mais elevada na hora que eu ligo e desligo. E na hora que desliga, que induz essa tensão, tem que ter um circuito que mata essa tensão. Esse circuito em inglês é chamado de snubber. Se fosse traduzir a palavra snubber, é algo similar a um para-choque. É esse circuitinho de um resistor com capacitor. Então, em cargas industriais ou mesmo residenciais indutivas, tem que ter um conjuntinho, assim. Tudo bem? Tem que comprar esse componente. Esse componente vai em paralelo com a bobina. A ligação desse componente é sempre em paralelo com a bobina. Lá dentro tem um resistorzinho e um capacitorzinho. Você compra pronto já. Mas pode fazer também. Filé? Dúvida? Aí uma aplicação de supercapacitor que eu mencionei lá no começo e não mostrei. Tem componentes industriais, por exemplo, que fazem uso do capacitor para manter o valor de memória da placa. Por exemplo, placa de encoder, placa de resolver. São sensores de posição utilizados em robótica. Quem é aluno meu de robótica, eu falo isso, sabe do que eu estou falando. O sensor de encoder, resolver. Quem é aluno meu de robótica sabe. E a placa tem, como ela é incremental, ela gera impulso, tem que ter uma memorização, a placa, para lembrar onde que está a posição rotacional, ou linear do encoder, ou resolver. E daí, ou usa bateria, né? Tem equipamento que usa bateria, e tem resolver industrial que usa capacitor, né? Que é isso aí. Aí o capacitor mantém carregado durante quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que ele mantém carregado a memória da placa? Praticamente é uma BIOS, né? Quanto tempo vocês acham que ele mantém carregado? Se for uma placa MOS, que a gente vai ver estudar depois, de Metal Oxide Silício, ele pode manter meses, até um mês e meio, certo? Como você não sabe qual é o consumo da placa, é recomendado que esse tipo de equipamento industrial você não desligue ele. Tá difícil não desligar, porque agora com o fornecimento de energia do jeito que tem acontecido, tem levado dias, né, para religar a energia. Mas esse capacitor aguenta mais tempo. É só não desligar o equipamento. Mantenha o equipamento ligado, você mantém esse capacitor carregado. E ao lado dele um super capacitor, né? São capacitor de Faraday, né? Lembra que eu falei do Faraday? Lembra disso? Capacitor de Faraday. Esses capacitores têm 1 Faraday, 2 Faraday, 3 Faraday, 4 Faraday. Já vi de 10 Faraday. Esse grandão aí, um copão, né? Ele é usado em áudio. Quem que gosta de som de carro, hein? Quem que gosta de som de carro? O carro vai um super capacitor desse para filtrar a alimentação da bateria, para dar um melhor desempenho nos graves do som do carro. O grave do som do carro tende a dar um pico, uma riada na bateria, mas é um pico. Esse capacitor segura um pouco. Quem instala som de carro sabe disso. O modelo mais usado em carro não é esse quadradão, é um cilíndrico. É um canecão. A turma chama de caneco. É o capacitor de som de carro. Dúvida? Quem gosta de som de carro aí tem alguma dúvida? A tensão deles é baixa em função de que para ter grande capacitância tem que ter uma isolação grande também. Então ele isola com tensão mais baixa para poder caber mais lá, coloca mais área de condutor. Para aquele carretelzinho que ele fez, aquele enrolado, né? Ser cilíndrico, ele é enrolado, um carretel, né, de condutor. Daí a lâmina de isolação é mais fina, então a tensão de isolação é mais baixa. Para caber mais lâmina, né?
para caber mais lâmina em relativo ao diâmetro do capacitor. Então o isolante é baixo. Normalmente esses capacitores de altíssima capacitância têm tensão de isolação baixa. Dúvida? No chat lá, me ajudem aí quem tá com o microfone. Alguém ficou com alguma dúvida na parte de som de cá? Ou no chat peçam para algum colega que tá com o microfone fazer a pergunta para mim. Parte de professor, super. Oi? Pois não. você perguntou no chat se dá pra só trocar um pelo outro. Perdão, caiu o som. Fale de novo. A Rose perguntou no chat se dá pra só trocar um pelo outro. Se for da mesma capacitância, repito, pode. E se for tensão, tem que ver se a tensão é igual ou mais alta, né? A tensão do capacitor sempre tem que ser igual ao que você está trocando ou mais alta. A capacitância tem que ser a mesma. Você fala, você pode colocar uma capacitância maior? No som, quanto maior, melhor. O caso do som, né? Quanto maior a capacitância, melhor. Mas é que é caro, né? Esse capacitor de som aí tem capacitor de 300 conto, 400 conto. Tem até mais caro. Capacitor de alto valor, coisa que é fora de série, custa, cara. É barato, coisa que é de série. Professor, você usa esse daí só nos graves ou você usa pro som em si? Ele é utilizado para melhorar a faixa toda, né? Mas o principal efeito dele é no som grave. O principal atuação dele são nos graves. O grave faz a tensão cair um pouco. E ele segura um pouco. Entendeu? Mas ele melhora o som no geral. Né? Mas isso é para módulo de som muito potente, né? Isso daí não é para módulozinho. Isso daí é para módulo de som de 1000 watts para cima. 2000 watts, 3000 watts, 4000 watts. Módulo de som de 200 watts, 400 watts, você não vai precisar pôr um capacitor assim. Isso é para som de arrebentar a boca do carro. Né? É aquele som que treme o carro inteiro. Satisfiz a dúvida, hein? Respondeu, professor. Obrigado. Tá. Infelizmente, o que é fora de série custa caro. Né? Falando em preço agora, deixa eu retornar para fazer a finalização. Né? Vou retornar aqui, eu faço a finalização com vocês. Estou aqui. Tudo bem? Para finalizar, alguns me perguntaram de preço de resistor, né? Capacitor é a mesma regra. Esses componentes passivos, os normais, né? Eu chamo de normal, são os eletrolíticos de menor valor, os cerâmicos. São componentes que custam muito barato. Né? Hoje um capacitorzinho pequeno, 100 nano, por exemplo. O valor dele é o mesmo do resistor, 2 centavos, 3 centavos, 4 centavos. Não passa disso. Como eu falei para vocês, com 10, 12 reais, o caso do resistor lá, você compra 500, 600 capacitor. O capacitor é barato, igual o resistor. Os pequenos. Né? Aí eletrolítico sobe, né? Um eletrolítico de fonte aí, essas fontinhas que vocês montam para trabalho escolar, né? Tem eletrolítico de 6 reais, 7 reais, 8 reais, mas também não é um custo muito elevado. Capacitor não é componente caro. Tirando aquele super capacitor que é um componente fora de série, né? Aí é caro, né? Não é isso? Pode compartilhar a tela, que não há necessidade mais de compartilhar. Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida? Vou pôr aqui no chat. Seus comentários. Legal, é só trocar um pelo outro. Beleza. Tem 7 pessoas. Hoje veio pouca gente, né? Veio menos que da vez passada, né? Se bem que vocês vão assistir às aulas. Por falar em assistir aulas, Professor, assim que o vídeo estiver disponível, não sei se avisei todo mundo, né? Eu tô fazendo o seguinte, eu tô subindo o vídeo no YouTube, tá? Se for no meu canal do YouTube, Olavo Felter, é meu nome, Olavo Felter. Vocês vão ver o vídeo das 2 primeiras aulas e assim que estiver pronto, vai ter o vídeo dessa terceira aula. Eu tô deixando lá no YouTube, é mais fácil para não precisar entrar no Teams. O que vocês acham? professor, tem uma dúvida. Pois não. Aula passada acabou a energia em casa, fiquei sem internet. Hum. E aí não consegui assistir sua aula. Tudo bem, Essas tá aí lá não no, sei se tá no YouTube. Entra no meu canal, Olavo Felter, a aula tá lá. Inteirinha no YouTube, Ah, beleza. tá? O aluno que comentou comigo que precisava de mais prática, mais exemplo prático, eu vou tentar dentro do possível
Essa parte de componente não tá para dar muito exemplo prático ainda. Vocês precisam começar a fazer circuitação para, né? Aí é mais para frente um pouco. Vai ter indutor na próxima aula, depois diodo e depois transistor. Terminando o transistor, ou seja, mais 2 aulas, né? 3, né? Que é indutor, diodo e transistor. Terminando o transistor, eu já começo a fazer circuitação com vocês. O que eu chamo de circuitação? Circuitos temporizadores, circuitos osciladores, ponte. Eu começo a fazer circuitinho com vocês. Aí vocês começam a conseguir praticar melhor. Porque daí você sabe como o componente funciona. Então, a hora que você vê o circuito, você vai entender como ele funciona. Não é isso? Eu acho que é por aí, o meu modo de ver, né? Pelo menos sempre ensinei eletrônica para os alunos assim. Depois da 7ª, 8ª aula, que o aluno começa a produzir alguma coisa, né? Não é isso? Está ajudando o curso de eletrônica? Está ajudando o conhecimento de vocês, né? Está sendo útil para vocês, né? Está clareando dúvida que vocês tinham? Ó, Tá sim, tá professor. quem tá sem microfone, deixa eu ver. Ok, sim, bastante. Para mim tá bom. E até mais, então, gente. Eu vou parar a gravação. Muito obrigado pela atenção. A aula que vem teremos indutores, né? Tá? Muito obrigado.